Grande Bruna. Cadê a minha convidada, pessoal? Esperar a Poliana entrar aqui na minha página. Boa noite, vamos nos achegando. Poliana, Poliana. Boa noite, Rodrigão. Poliana. Ela acabou de mandar um zap avisando que estava me aguardando. Fala, Roberto. Boa noite, Letícia. Galera, tem muita gente entrando, então eu não consigo acompanhar todo mundo, tá? Eu tô falando mais o nome do pessoal que eu consigo lembrar de cabeça. Boa noite, Rui. André, doutor André, meu grande amigo e parceiro. Amanda. Alguém consegue falar com a Poliana? Fala, Silvio, boa noite. Daírton. Gabriela. Aguardar mais um minutinho. Obrigado, Gabriela. Me ajuda. Tá bom, Tatiana. Vamos aguardar mais um minutinho, pessoal. Hoje a nossa convidada, uma grande profissional, internacional, hein? Diretamente de Montreal, no Canadá. Deixa eu ver se ela está aqui no meu. Eu acho que não está, não. Esperar ela me mandar o convite. Não, para mim ela não aparece. Se alguém puder falar com ela, para ela me dar um aceno aqui. É, Letícia. Fomos buscá-la do outro lado do Brasil. É isso aí, Daírton. Vamos lá, vamos publicar. Pessoal, embaixo aí da... Ah, ela entrou. Deixa eu chamá-la aqui. Eu mandei o convite para ela, estou aguardando, tá? Aí, chegou! É que não estava aparecendo para mim que você tava na live. Tô aqui te aguardando faz um tempo, tudo bom? Tudo bom, Poliana? Olha só, eu falei pro pessoal que a nossa convidada hoje é É, pois é. internacional, direto de Montreal, Canadá. Pois é, tô aqui, tá frio hoje, tá uns 7 graus agora de manhã. E agora tá mais ou menos uns 10, 11 graus, tá friozinho, tá bem gostoso. Semana Então, passada tava 30. pra gente aqui é boa noite. Pra você aí, eu não sei se ainda é bom dia ou boa tarde, né? Então, aqui é uma hora a menos só, são 19 horas, mas o sol tá forte. Eu até fechei a persiana porque ia estar batendo aqui, porque vai anoitecer por volta de 8h30, 9 horas. Tá bom. Poliana, antes de mais nada, eu queria, assim, de coração mesmo, te agradecer por você estar participando, estar enriquecendo o nosso grupo, como nós combinamos, né? Com todo, desde a primeira. É uma live de grupos sobre o MDT, de um grupo do WhatsApp, desde 2013. E você ter aceitado, eu cheguei a te ligar 3 semanas atrás, você nenhum empecilho colocou. E nós, eu, o André, todos os colegas, estamos te agradecendo pela oportunidade de você demonstrar um pouco do seu trabalho para a gente, de distribuir Ah, o eu que seu agradeço. conhecimento, a sua experiência conosco, tá? Ah, eu que, Então agra- já fica um eu que agradeço. agradecimento.
Tá bom. Eu que agradeço. Eu faço parte desse grupo do WhatsApp já faz um tempo, tenho acompanhado as discussões. E eu acho que é uma oportunidade de. Eu não sei nem se é tanto conhecimento, mas mais a experiência de trabalho que eu tenho. Eu acho que tem muita história para contar. Eu espero que o pessoal curta a nossa conversa aqui. Que bom, né? Vai ser bem legal. Você, assim, já é a primeira, tivemos a primeira, essa é a segunda live, segunda série. Já temos Sim, a sim, terceira série programada, com todos os colegas sim. confirmados, os Isso, palestrantes convidados e confirmados. pois E é. estamos abrindo com a segunda série com chave de ouro. Espero, Então né? vamos lá. Vamos ver. Não, não, Vamos é lá, se muita apresenta pra responsabilidade, porque gente. mas só complementando, o pessoal que tá Sim. por vir aí é fera, né? Vamos ver. Então tá bom. Eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade que chama Ibirama, e me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 94. Há muito tempo, então. E em 96 eu fiz um processo seletivo, 95 na verdade, um processo seletivo para trabalhar na Rede Sara e iniciei o trabalho no Sara Brasília em 96. Quando eu comecei a trabalhar na rede, eu comecei a trabalhar com pediatria, era mais direcionada à ortopedia pediátrica e também pacientes com mielomeningocele, algumas malformações, era um trabalho bem interessante. Não tinha muita experiência na época nessa área, mas a gente passa por um programa de treinamento de 8 meses que capacita a gente de uma forma incrível assim para trabalhar na instituição, bem interessante mesmo. Em 97, mais ou menos, já estou entrando na minha história, pode ser? Pode? Ah, então tá bom. Porque a formação acadêmica já faz tanto tempo, né? Nem tem tanta história. E em 97 eu fui trabalhar no Sara São Luís, no Maranhão. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu sou lá do sul, tenho a cultura gaúcha, aí eu tive um pouquinho da cultura do centro-oeste, depois eu fui ter a cultura do nordeste. E aí eu tenho um filho gaúcho, outro filho maranhense, né? E fiquei trabalhando. É legal, né? E aí eu trabalhei no Sara São Luís por quase 9 anos. Foi uma experiência incrível lá. Lá eu trabalhei na área de oficina ortopédica, com experiência em órtese, prótese, adaptações, sitting para cadeira de rodas. Eu tive a oportunidade de ser liderança do grupo de terapia lá, que foi um desafio Hum, interessantíssimo e bem legal, assim, a gente aprende muito. E depois disso eu voltei para Brasília de novo, para estar mais perto da minha terrinha também, mas não tão perto, né? é, que E bom, né? aí Uma começa outra experiência, história. É, sim, uma experiência de vida aí, de profissionalismo, de dedicação, né? sim, sim. Então, E não pode continuar. não, estamos Vai. aí à disposição Pois para te é. ouvir. Então, aí eu queria contar um pouquinho, eu até tinha te falado que eu queria contar um pouquinho dessa história, porque é, quando eu voltei para Brasília, eu voltei a trabalhar na pediatria. Então, a minha experiência com lesão medular, ela é de uns 10 anos para cá, 10, 12 anos para cá, mais ou menos. Eu voltei a trabalhar com a pediatria e em 2000 exatamente, 2007, 2008 mais ou menos, eu fui trabalhar com os pacientes com lesão medular. E Sim. aí é uma outra perspectiva completamente diferente. Mas como eu te falei, a instituição ela permite com que quando a gente mude de área, mude de setor, a gente é cercado de todos os suportes para a gente dar conta do recado, sabe? Então a gente passa Hum, como se fosse por um novo processo de treinamento, mas não como o primeiro processo de treinamento, mas a gente tem todo um suporte, porque eu não tinha conhecimento na área de lesão medular quando eu comecei a trabalhar ah, com esse paciente. interessante, Então, hein? foi tudo novo para mim, foi tudo novo. E eu gosto desses desafios, sabe? Eu gosto quando tem uma novidade, que tem uma coisa diferente, assim, eu acho que isso me atrai. Então, me atraiu muito eu sair do Rio Grande do Sul e ir para Brasília, me atraiu e sair de Brasília e ir para o Maranhão, me atraiu de novo voltar.
E essa questão de trabalhar em diferentes setores e em diferentes áreas e ir mudando de áreas ao longo do meu histórico profissional é uma coisa que eu acho que faz parte de mim. Eu me sinto um pouquinho desafiada quando isso acontece. Saio um pouquinho da minha zona de conforto. Tem o lado bom, Sim. de você, né, se sentir desafiado, e tem o lado ruim porque demanda também, né? Às vezes você pensa, poxa, por que eu não fiquei quietinha no meu canto fazendo o que eu sabia fazer, né? Mas é muito gostoso isso. E aí eu comecei com o lesado medular. E aí é isso que a gente vai conversar hoje, né? Isso aí. E quais foram, assim, as áreas de atuação que você pegou lá? Você está falando sobre lesão medular, né? Vamos começar por aí. Então, no lesado medular, quando eu entrei, eu não tinha muito. Eu sabia que o que era uma lesão medular, daquela visão que a gente aprendia na faculdade, né? Que Sim. tem uma lesão na medula, que a pessoa perde o movimento e que a maioria, a maioria, não sei, não posso dizer que as coisas estão mudando, muitos usam cadeira de roda e pronto. Aí eu entrei para o programa e a gente tem uma equipe muito legal lá, que depois eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Sim. E aí eu comecei com o suporte da equipe, a estudar e a trabalhar com esses pacientes. E a gente trabalha na área de reabilitação mesmo. Então, é um indivíduo que ele sofre um acidente, em geral é um adulto, jovem, né? A maioria deles são homens, acidente de carro, arma de fogo, muito acidente de moto, muito mergulho em águas rasas também, né? Isso ainda acontece apesar das campanhas e infelizmente a gente vive num país que tem uma violência urbana e nem tão urbana instalada, né? As medidas preventivas não surtem efeito. E depois de um trauma desses, na minha visão, ele perdia o movimento, a função vesical, intestinal e sexual. Pronto. Era o que eu sabia. E a minha função como fisioterapeuta era tentar fazer com que esse paciente tenha uma vida mais próxima do, do que ele tinha antes. Então, que ele consiga sair da cama sozinho, passar para cadeira de rodas, se vestir, tomar o seu banho, preparar sua comida, voltar a trabalhar, entrar no carro, dirigir o carro que seja adaptado. Então, esse é um papel do fisioterapeuta que trabalha com reabilitação. Para aquele paciente que tem uma lesão mais alta, que tem mais limitações, a gente capacita ele no que ele vai conseguir fazer dentro daquele nível de lesão. Por exemplo, comer sozinho, escovar os dentes, usar um teclado de computador, dirigir um carro com algumas adaptações a mais, isso depende. E a gente treina o familiar para que ele faça e ajude o paciente naquilo que ele não dá conta de fazer. Entendeu? Então, esse é o nosso papel de fisioterapeuta da reabilitação. E é isso que a gente trabalha, né, lá no hospital. E aí, à medida que eu fui entrando no programa, eu fui descobrindo que esses pacientes têm dor. Claro, logo de cara a gente Sim. descobre que eles têm dor, né? E nossa, o cara perdeu o movimento, perde sensibilidade e ainda tem dor, e ainda é uma dor de difícil tratamento que não responde aos recursos que a gente tem disponível. E aí eu disse, poxa, como é que pode? Não é justo, né? Então é uma coisa, trabalhar com dor é uma coisa que sempre me cativou, embora eu nunca tivesse trabalhado antes. É uma Sim. coisa que me incomoda um pouquinho. Mas aí tudo bem, eu continuei com o meu papel de fisioterapeuta de reabilitação e até eu descobrir o método, que daí é outra história também, né? Que eu falo muito rápido, né? Mas é outra história Não, tá. bem interessante. Daqui a pouquinho o pessoal começa a lançar as perguntas. Ah, eu nem tô olhando as perguntas, eu vou falando aqui. Até eu conhecer Mas o olha método, só. aí o método já Sim. muda outra coisa. Mas vai, manda as perguntas aí do pessoal, que eles Tá, querem não, daqui a saber. pouco. Bom, eu acho que estamos nessa fase da introdução. Daqui a pouquinho o pessoal vai começar a ficar mais curioso. Ah, então tá bom. É, como assim? Você falou um pouquinho sobre a dor, né? Como que você pode falar? Como nós podemos ver ou falar a relação da dor nos pacientes com lesão medular? Só que podemos pincelar, né? Falar alguma coisa sobre a dor nociceptiva e a dor neuropática.
Essa questão da dor na lesão medular, até um tempo atrás, como é que eu vou tentar te explicar mais ou menos. Sim, Você imagina que você tem um paciente com uma lesão medular na altura do umbigo, vamos dizer um nível T10, mais ou menos, que ele não tem sensibilidade nem movimento abaixo do umbigo. Vamos pegar um parâmetro disso. Só que acima está tudo preservado, né? Então, ele é um cara que ele propulsiona cadeira de rodas, ele entra no carro, sai do carro, trabalha, vai para o escritório, faz academia, musculação e tudo mais, e ele desenvolve uma dor no ombro, né? Muito comum mesmo. Né? Essa dor no ombro é uma dor nociceptiva. A gente sabe, todo mundo que trabalha com MDT, né? Você tem que a gente até tempo atrás a gente lidava isso como sendo um overuse, né? Sobrecarga sim, no ombro desse paciente e isso levaria a essas dores e a gente até usava de estratégias de diminuição de carga, né? Evita transferência, usa uma cadeira de rodas motorizada, por exemplo, a gente ia para essa área. Só que abaixo do nível da lesão, é muito comum esses pacientes sentirem queimação, ardência, formigamento, sensação de choque elétrico. E é uma área que tem uma lesão do sistema somatosensorial, né? Então a gente classifica, né, como sendo uma dor neuropática, né? É uma sim. dor causada, pelo que se sabe até hoje, por um dano do sistema somatosensorial. Então, você não tem uma dor nociceptiva abaixo do nível da lesão. Seria mais ou menos uma classificação assim bem simples, né, de dor nociceptiva e neuropática num paciente com lesão medular. Só que a coisa, obviamente, ela não é tão simples. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais nessa Tá bom. área, né? Uhum. Pode É, detalhar. tem duas perguntinhas aqui interessantes, uma relacionada ao tema e a outra ao tema do MDT e a outra não. Mas se eu pegar essa aqui ainda relacionada à dor, você falou um pouquinho da dor neuropática, né? Uhum. Como vocês fazem para diferenciar a dor neuropática da dor mecânica? E qual o teste vocês aplicam? Se tem algum questionário? Desculpa, para diferenciar, é que travou a dor neuropática da dor Mecânica? nociceptiva, nociceptiva, né? Não. Vamos falar. Isso, desculpa, Mecânica. isto. Isto. Tá. Na verdade, se você pensa numa lesão completa, que daí eu teria que explicar também o que é lesão completa e incompleta, que eu acho que é um outro ponto que é bem interessante de eu abordar, porque às vezes a pessoa, eu falo lesão completa, a pessoa pensa assim, puf, cortou a medula em duas partes, e não é isso. Né? Então, Sim. eu poderia entrar nessa parte também. Né? Mas se eu pensar numa lesão completa, com um paciente que não tem sensibilidade nem movimento abaixo daquele nível, eu vou considerar, pela classificação de dor em lesão medular, que ele teria uma dor neuropática. Eu nem cogitaria que ele teria uma dor nociceptiva nesses pacientes. Então, não Uhum. precisaria aplicar um teste. Né? Ah, tá É, bom. existem testes como o DN4 que a gente pode usar na lesão medular, que são o DN4 ele conta com 7 perguntas para o paciente, dois testes de exame físico, que é a avaliação da sensibilidade nas áreas acometidas e um teste de escovação. Se esse DN4 ele pontua 4 ou mais, a dor é classificada como neuropática. É um teste que a gente pode usar, mas a Sim. gente vai pensar em usar ele em pacientes que teriam um certo grau de sensibilidade preservada. Mas isso aí eu posso entrar depois. Uma coisa que eu acho Tá bom. interessante eu explicar para todo mundo, porque eu sei que tem muita gente que não é da área de lesão medular, o que seria uma lesão completa e o que é uma lesão, digamos assim, incompleta, né? Porque a gente tem a classificação da lesão medular, a gente classifica pela American Spinal Injury Association, que é o ASIA, né? A gente classifica os pacientes em 5 categorias, ASIA A, B, C, D e E, né? O ASIA A, que seria o AIS, que é Asia Impairment Scale, ele é o paciente o indivíduo, que ele não tem sensibilidade nem movimento abaixo do nível da lesão.
e a gente classificaria como uma lesão completa. Só que o teste, ele considera a sensibilidade, o movimento no último segmento sacral, né? Então, se ele tem contração ou sensibilidade no esfíncter anal. O EISE-AB, ele vai ter sensibilidade e não vai ter movimento. E o EISE-C, D e E, esses pacientes, eles têm algum grau de sensibilidade e de movimento abaixo do nível da lesão. Então, o paciente que a gente classifica como EISE-AA, que é um paciente que a gente classifica como sendo uma lesão completa, ele simplesmente ele não tem a sensibilidade e o movimento no último segmento sacral. Isso não quer dizer que a medula dele foi interrompida ou que a medula foi cortada. Isso é extremamente raro de acontecer nesses anos todos de lesão medular que eu tenho. Eu vi um único paciente que teve uma lesão por arma branca, então não é comum. O que acontece é um paciente, ele tem um acidente, a medula dele é comprimida, ele entra no pronto atendimento, o médico observa isso, ele vai lá, descomprime a medula, faz uma artrodese, deixa o canal medular amplo de novo, para que todo o processo de recuperação possa acontecer na medida que isso for possível. Então, acontece de pacientes que, num primeiro momento, podem ser classificados como EISE-AA, depois, num outro momento, podem ser EISE-AB. Ou então eles mudam de classificação à medida que o processo de tempo, né, e de, vamos dizer assim, de cura ou de plasticidade neuronal vai acontecendo na medula, entendeu? Então, tem essa questão da lesão neurológica e tem a questão da dor também, que tudo isso acaba se misturando no paciente com lesão medular, que é bem diferente do paciente que não tem a lesão medular, né? Interessante, né? Muito interessante. Bem interessante. E aí, eu lembro que depois que eu fiz a palestra lá no simpósio, teve várias pessoas que falaram, nossa, é importante você explicar isso, porque realmente não faz parte, né, da rotina de quem não convive com uma pessoa que tem a lesão medular ou com quem lida com esse paciente. Então, é um termo usado, mas é um termo didático que é usado entre os profissionais e é um termo que às vezes assusta, né, de certa forma. Talvez não seja o melhor termo, né, de falar em lesão completa e incompleta. Né? Mas, vamos prosseguindo, porque a live está sendo uma grande live, né? Uma grande aula também. Até que nós que não tínhamos conhecimento desses termos, estamos tendo agora. Tem algumas perguntas direcionadas ao método. Então, antes de iniciarmos as perguntas, eu queria que você falasse como que você descobriu o método. Como que o método pode estar se encaixando na instituição. Então, isso é uma história engraçada, sabia? Porque eu acho engraçado. Engraçado e não é engraçado, porque a gente que trabalha com o lesado medular, de certa forma, a gente faz um esforço físico, né? Também, mas eu não estou botando a culpa no meu trabalho de forma alguma. Associa isso com o fato de eu ser alta, eu já não tenho uma postura das melhores, apesar de eu ser fisioterapeuta, mas ao longo da minha história, eu comecei a desenvolver um quadro de dor lombar. Eu acho que acontece isso com muitos. E era um quadro de dor que vinha, voltava, e chegou a uma certa altura que eu estava muito ruim. Um dia eu estava tão ruim que eu saí eu marquei uma consulta e fui no ortopedista porque eu tinha certeza que eu tinha, sei lá, alguma fratura, alguma listese, alguma coisa grave na minha coluna, porque de tanto que doía, não sabia o que fazer. E aí uma colega minha de trabalho falou assim, por que você não vai na Júlia? Quem é a Júlia? Não, a Júlia, ela trabalha com o método Mackenzie, e ela me levou lá no Liberato, eu tinha uma dor no cervical, e a dor ia até na minha mão, e aí a dor foi subindo, eu saí de lá só com dor no pescoço, o negócio é incrível, eu acho que você devia ir lá. Eu digo, tá bom, né, eu vou. Não estava com muita esperança, eu não conhecia o método, não tinha ouvido falar. Sim. E aí
Eu fui lá, fui no atendimento e aí me apresentei para a Júlia, perguntou minha profissão, falei fisioterapeuta. Aí ela assustou um pouquinho, falei, não, esquece que eu sou fisioterapeuta, é outra área, eu não entendo nada de coluna, não sei resolver minha dor, faz de conta que eu tenho outra profissão. O fato é que um desarranjo clássico, que as extensões resolveram, cara, fiquei assim, 2 dias eu estava ótima, já estava relaxando nos exercícios e fiquei bem. Só que eu fiquei com muito medo de voltar para academia, que era o que eu fazia antes, e me provocava muita dor. E eu falei para ela assim: ai, Júlia, eu não tenho coragem de voltar para academia, que se eu voltar para academia, vou voltar com a minha dor e eu não sei se eu vou dar conta. Ela, não, então vamos fazer uma reabilitação aqui, você faz um pouco de pilates comigo, quando você se sentir segura, você volta pra academia. Eu digo, tá bom, então tá. Aí fui lá, tava fazendo pilates com ela, tudo direitinho. Aí um dia lá no pilates, ela fez, isso é legal, ela pegou, pediu pra eu fazer um movimento assim, do ombro, né, com aqueles negócios do pilates todos. Né? Aí eu falei, ah não, Júlia, esse negócio de ombro aí eu não dou conta de fazer, porque eu tenho uma tendinite no ombro, já tem 4 anos, já fiz rotador interno, externo. Toda vez que eu levanto meu braço, dói pra caramba, muda o exercício. Ela assim, como assim você tem uma dor no... Ah, não, isso aí faz tempo, não dá bola não, já tô acostumado com essa dor. Só que eu evitava levantar meu braço, eu botava o varal para baixo, essas coisas todas. Aí ela pegou, eu perguntei para ela se eu podia contar isso aqui na live, ela disse que deixou. Ela, lá na aula de Segundo pilates, a galera ali, a culpa é da Júlia. a culpa é da Júlia. Ela pegou na aula de pilates, arrumou minha postura, pediu para eu fazer 10 retrações, assim, ela levanta o braço. Aí eu levantei, aí eu fiquei, eu falei, que esse negócio está acontecendo aqui? Aí eu peguei, outro dia fui para casa, fiz a retração, falei, gente do céu, eu preciso aprender isso para os meus pacientes, eu preciso. Entrei no site do instituto, mandei o e-mail, porque a minha ideia era assim, eu queria aprender a tratar a dor no ombro do paciente com lesão medular, só que a dor no o ombro, ele vai aparecer lá no módulo D só, né? se, se o tratamento, porque é quando a gente aprende cervical e membro superior, né? Aí eu fiz todos os módulos, mas o meu objetivo era fazer o módulo D, porque o meu foco era aprender a tratar dor no ombro do paciente com lesão medular. E aí o negócio foi. Aí quando eu fiz o primeiro módulo com o Vicente, e aí quando eu fiz o primeiro módulo, aí eu apaixonei. Aí mudou minha vida, porque teve duas coisas que aconteceram. Primeiro, foi logo no primeiro e no segundo dia que o método ele vai falando assim do quanto que o paciente é agente da saúde dele, entendeu? E isso é uma das filosofias da instituição. Uma das filosofias da instituição, assim, fazer o paciente ser agente da sua própria saúde. Isso está no mural quando você entra na rede Sara. Né? Então, e é tudo que a gente trabalha isso. A gente ensina o paciente a como que ele vai resolver o problema dele, claro, com a nossa ajuda. E aí foi o casamento perfeito, assim, eu digo, gente, eu trabalho numa instituição que prega isso e tem um método que possibilita tudo isso, né? Legal. Não, foi super legal, porque aí eu me encantei. Aí, ao mesmo tempo, eu decepcionei um pouquinho, porque eu achei que eu ia aprender tudo que a fisiologia do que estava por trás. Porque eu tinha tido aquela dor lombar e eu queria ter entendido, eu queria entender fisiologicamente o porquê que eu tinha passado, eu nem sei quanto tempo de dor era, e aí, como que a Júlia resolve uma dor em 2, 3 dias? O que acontece? O que aconteceu dentro da minha coluna? Que estrutura que ela arrumou? Entendeu? E eu queria entender isso, assim, pensei que eu ia sair do módulo A, assim, putz, já resolvi todos os problemas. E, de fato, essa questão da fisiologia, a gente tenta entender ela até hoje, né? A gente não sabe ao certo, né? O modelo do disco, que é um modelo que para mim faz muito sentido, parece que já está sendo colocado em xeque, que não tem como a gente ter certeza, mas o fato é isso. E aí foi essa forma que o método foi apresentado para mim. E eu acho que não poderia ter sido apresentado de uma forma melhor, né? Você falou um pouquinho da apresentação do método e da instituição.
Interessante essa colocação que a instituição, é, de uma maneira ou de outra, mostra ao profissional que o paciente ele consegue viver dentro das limitações com ele mesmo, né? Sim, É, sim. duas perguntas que apareceram aqui, relacionado a isso que você colocou também. Como que é feito a educação desses pacientes na, na, lá dentro do hospital, na sua prática clínica diária? Na última aula, na última live, na última série live, tivemos duas lives assim, que também foram quase aulas para gente, sobre Uhum, educação em dor. uhum. Educação em dor. Então, como é que esses pacientes podem ser, como você utiliza a educação com esses pacientes? E se após você aplicar o MDT na rede SARA, se diminuiu a questão de usarem remédios? Ah, de usar medicação? Ah, isso Sim, depende. Eu acho que a gente poderia, sei lá, talvez discutir um pouquinho disso mais para frente, mas pode ser. A questão da educação em dor, ela, ela depende muito, porque, como é que eu vou te explicar isso? Existe uma dificuldade, não é uma dificuldade, é um desafio muito maior para o paciente com lesão medular do que para o indivíduo que não tem a lesão medular. Porque, por exemplo, se no meu caso a Júlia pegou e falou assim: Ah, Poliana, você vai fazer é, 10 extensões a cada 3 horas, e toda vez que você ficar sentada muito tempo, você vai usar o rolo lombar, ou então você vai ficar em pé, vai colocar as costas para trás e você vai, né, seguir essas orientações. Com o paciente com lesão medular, se dependendo do nível da lesão dele, se eu corrijo a postura dele, eu tiro o centro de gravidade dele, ele perde equilíbrio e não consegue ficar seguro na cadeira de rodas, entendeu? Então, isso é um desafio. Se eu peço para ele fazer um exercício, ele está na cadeira de rodas, eu peço para ele sim. fazer um exercício de extensão, eu posso adaptar para ele fazer na cadeira, de certa forma, dependendo do modelo de cadeira que ele usa, mas vai demandar dele ter um lugar para deitar, para fazer uma transferência, para às vezes ele vai precisar de uma pessoa para deitar de barriga para baixo. Então, assim, toda essa questão de como que eu vou orientar o paciente vai depender muito do que ele consegue fazer e de como que ele vai conseguir implementar isso na, na rotina dele, sabe? Na prática Sim. diária. E aí é um trabalho que a gente faz em conjunto. Eu não passo uma receita para ele porque, ah, não, olha, é legal para você fazer sei lá, esse exercício 6 vezes por dia, se eu sei que ele não tem quem ajude ele a sair da cadeira e passar para a cama, entendeu? Eu tenho que implementar isso. Então, tudo bem, como que a gente pode organizar isso? A gente vai isso. Isso eu estou falando de educação em dor, na dor nociceptiva, porque essa questão da dor nociplástica, hoje a gente vai deixar num quadradinho separado aqui, porque aí é uma outra Tá abordagem bom. também que a gente precisa. Tem muito, né? Claro que tem, porque são pacientes que tiveram um trauma, tiveram cirurgia, a vida deles mudou, então a dor ela tá presente em todos os âmbitos, né, da vida dele. Uhum. Poliana, após assim, você ter feito alguma intervenção com MDT nos seus pacientes lá na rede, você observou mudanças na pontuação do ASIA, ASIA? Não, da escala não, porque a escala ela é a questão do dano neurológico, né? Isso não tem, não interfere, não, muda na questão da dor, do sintoma dele. Mas a questão Sim. não posso atribuir isso ao método de forma alguma, não. Isso Respondida então a aí. sua pergunta. É, Respondida a questão que fizeram aqui. Aí tem uma pergunta aqui do que nós conversamos quando você entra dentro da rede. Ser uhum, agente da sua própria melhora é fundamental a qualquer paciente, exceto em sim. pediatria, correto? Depende da pediatria, claro que se a gente considera até 16 anos, mas aí a gente tem a família, né? A família, ela é o agente.
E aí a gente participa, a família ela é envolvida no tratamento da Entendi. criança. Né? A gente educa a mãe, principalmente assim, quando a gente pensar numa criança com um atraso no desenvolvimento, ela não adianta ser só estimulada na clínica de fisioterapia, a mãe precisa estimular ela em casa, né? Sim, sim, sim. O agente, ele passa a ser a família, né? Não a mãe necessariamente, né? Mas quem está no cuidado com a criança, Interessante, né? né? Tem como você falar um pouquinho mais com a colega que pediu, Ana, sobre a melhora da dor abaixo do nível da lesão medular? O que antes nós considerávamos apenas como uma dor neuropática pura. Tem, tem. Isso é um ponto interessante na verdade, que a gente descobriu por acaso e quem me alertou foi o Liberato, porque quando eu fiz o módulo A e B com o Vicente, e Sim, logo no módulo A eu falei para o Vicente que eu estava fazendo o módulo para tratar pacientes com lesão medular, e foi legal porque ele me deu todo o apoio. Eu perguntei para ele: Vicente, você acha que é possível? Eu digo: claro. Ele falou: claro, é possível sim, eu acho que você consegue implementar isso. E o módulo B eu dei um feedback para o Vicente também. No módulo C, quando eu comecei a fazer, eu levei para o Liberato várias fichas de pacientes que eu estava atendendo, e aí eu comentei com ele: Liberato, uns pacientes por abaixo do nível da lesão. Ele: opa, como assim? Eu digo: mas eu assim, eu não estava. Sabe quando você pensa assim, isso é um fato, acontece? Aí ele que me instigou assim a estar investindo mais e sim, pesquisando mais e tentando entender um pouquinho mais. Então, o que acontece? Esses pacientes que têm dor abaixo do nível da lesão, se a lesão for classificada como completa, e a gente praticamente considera que a dor é neuropática. Agora, se é uma lesão incompleta, ele pode ter as duas dores. Ele pode ter a dor neuropática e pode ter a dor nociceptiva, né? Que a gente chama de dores mistas, pode ter os dois componentes. E aí o método ele entra como uma ferramenta para a gente fazer o diagnóstico diferencial dessas duas dores, né? A gente pode tratar o paciente e ele melhora, por exemplo, um paciente que ele sente ardência, queimação, formigamento nas duas pernas. Eu posso avaliar a coluna lombar desse paciente, ele pode melhorar muito a ardência e a queimação e permanecer só o formigamento. E aí esse sintoma de formigamento, ele pode ser manejado com medicação, por exemplo, ou, né, uhum, alguma coisa sentido assim. Isso acontece. E a gente tem alguns pacientes que têm o ASIA-A, que é a lesão completa, que a gente conseguiu melhorar os sintomas abaixo da lesão. E isso não está descrito na literatura ainda, né? sim. E eu e o Dr. Vitor, que é um médico que trabalha na instituição também, a gente escreveu uma série de casos e está tentando publicar, porque não se espera que um paciente com lesão medular completa, com dor abaixo do nível da lesão, responda à terapia mecânica, né? E a gente tem vários Tá. pacientes que respondem, tem vários, né? Então, Então, isso é bem interessante. é isso que eu ia chegar num ponto agora com você. O Rafael fez uma pergunta antes e fez uma nova agora. Se tem alguma diferença, ou se houve alguma diferença entre o MDT e o tratamento conservador dos pacientes com lesão medular. Ponto. Aí você tocou num ponto da literatura. Se tem essa diferença ou não tem diferença, vocês têm algum trabalho, vou até acrescentar agora a pergunta dele, vocês têm algum trabalho dentro da rede em que vocês possam quantificar ou fazer uma publicação dessa diferença? Pacientes que melhoraram com MDT, pacientes que melhoraram só com conservador, tratamento? Não, não, não tem. É um trabalho bem complicado, bem difícil de executar. Mas o que eu fiz ano passado, 2018, eu entrei com um projeto, inscrevi um projeto na Plataforma Brasil,
e comecei a coletar dados de pacientes pacientes que eram encaminhados para avaliação de dor, que depois eu posso entrar nessa parte, Sim. e para ver se esses pacientes respondem à terapia mecânica, entendeu? Então, eu acho que se eu fosse parar para pensar, eu pensaria primeiro se esses pacientes com lesão medular, eles respondem à terapia mecânica. Isso é um ponto, né? Que eu gostaria de comprovar isso, porque na minha prática eu vejo. E eu sou uma fisioterapeuta clínica, eu sou aquela fisioterapeuta que atende, que põe a mão na massa, eu não tenho muita experiência em pesquisa, em publicação, eu estou entrando nesse meio agora e eu ainda estou em dúvida se eu gosto dele ou não, né? Então, assim, na minha prática diária, esses pacientes respondem bem à terapia mecânica, né? Quais pacientes Legal. respondem bem à terapia mecânica? São os pacientes com dor nociceptiva, são os pacientes com dor mista, são os pacientes com dor neuropática, entendeu? Aí, Sim. isso é um outro ponto. Aí, tudo bem, você tem esses pacientes. Aí, tudo bem, qual das terapias que responderia melhor? Seria a terapia convencional e seria a terapia mecânica, o MDT. Então, assim, é um leque gigantesco. Aí tudo bem, você tem esse leque junto com um leque de lesões medulares que são extremamente variadas, porque você pode ter uma lesão de C4 até L5, completa e incompleta, nos mais diferentes âmbitos, nas mais diferentes idades, com sintomas mais variados possíveis. Você tirar essas variáveis para você definir o que deu certo num tratamento e o que deu certo no outro tratamento, é um desafio imenso, Sim. né? Como é que você vai comparar esses pacientes? Porque são pacientes muito, muito diferentes, né? Paciente que anda, paciente que não anda, paciente... E as dores são diferentes. Então, imagine eu achar paciente com o mesmo nível de lesão, com o mesmo sintoma, né, e tentar fazer dois tratamentos diferentes e comparar esses resultados, e seria o ideal, mas é bem complicado, assim, da gente fazer na nossa prática, né? Não, entendi. É interessante essa colocação nossa, do Rafael. A Bruna Sim, fez uma ótimo. pergunta. A Bruna fez uma pergunta que foi o que eu e você temos conversado há 3 semanas. Então, se eu vou te passar dentro da maneira que ela colocou, tá? Você Sim. acredita que outros colegas que tenham MDT, formação MDT, deveriam trabalhar em outras redes do SARA para estudar a eficácia do método? Na verdade, deveriam trabalhar. Na verdade, a gente tem profissionais que trabalham outros profissionais com a formação que trabalham em Brasília, tem outros profissionais que estão fazendo a formação que trabalham em São Luís, é, que é o que eu sei, né? Das outras unidades eu não sei. Se deveria ou não deveria, eu não sei te dizer, Éder, sabe por quê? Porque eu acho que a formação profissional, ela é muito individual de cada pessoa, sabe? Então, por exemplo, assim, eu não posso dizer que os fisioterapeutas deveriam fazer o método Mackenzie. Eu acho que se o método bate no coração, entendeu? E a pessoa se identifica com aquilo e acha que aquilo vai fazer diferença, aí eu acho que sim, Sim, entendeu? Porque não dá para dizer que é um método que você vai lá, faz o curso e aplica, não é? sim, Os profissionais que fizeram a certificação do MDT sabem o quanto que é desafiador, o quanto que a gente quebra a cabeça, o quanto que a gente estuda para trazer o benefício para o paciente e quantas vezes a gente consegue e quantas vezes a gente não consegue também. sim. E o quanto que a gente discute. Então, é um método que faz com que a gente tenha que estar trocando as informações, tenha que estar estudando, né? E não é só ir lá, pegar, fazer o curso, colocar em prática e tudo mais. Então, eu acho assim, se a pessoa se identificou, gostou, nossa, isso faz sentido, foi o que aconteceu comigo, né? Sim, E sim. aconteceu comigo agora com quase 50 anos de idade, né? Assim, de enveredar numa outra área, né? Não podemos E eu esquecer que acho foi culpa da Júlia, né?
culpa da Júlia e depois do Vicente e do Liberato, porque os dois são incríveis, né? Esses cursos deles é fabuloso. Então eu acho que aí sim, porque se isso não acontece, não vai agregar, né? Não vai. Sim, Não vai, aí às vezes até conflita, porque a pessoa tem um outro pensamento, um outro raciocínio, e o MDT não vai conectar com não vai aquilo. Aí a pessoa encaixar. não vai encaixar, entendeu? Então, Sim. então é dessa forma que eu penso, assim, que Aham. Você acha que a eu acredito. localização de artrodeses Hum. pode, lá dentro do seu trabalho, pode interferir no método? Não, se é uma artrodese lombar, torácica, ou Não, aqui uma cervical, pergunta aqui da Gabi, mas ela não especifica qual região da artrodese. não. Assim, tem artrodeses que limitam muito o movimento Sim, do sim, sim. paciente, né? Você, dependendo, se você tem uma artrodese mais longa, ele vai ficar com um movimento muito limitado. Mas não é isso que vai limitar o meu trabalho. Eu vou sempre Uhum. trabalhar em cima do que o paciente proporciona, daquilo que o paciente me oferece, Sim, entendeu? isso aí. Então, se ele tem artrodese, eu não posso fazer nada. Ele tem aquela artrodese, eu tenho uma paciente que é muito interessante. Ela, nossa, a lombar dela era quase em inflexão, de tão retificada que era. E ela ficava sentada em torno de 10, 12 horas por dia na cadeira de rodas. Ela sentava de manhã às 7 da noite, saía da cadeira às 10 da noite. Uma dor lombar incrível, assim, estava incapacitando ela, uma gracinha, uma mocinha, bem jovem. E mesmo com uma artrodese longa, uma limitação grande na coluna lombar, o fato de eu colocar ela em decúbito ventral, manter ela em extensão, deitada em extensão, já foi o suficiente para causar a melhora do sintoma. Né? Então, Uhum. eu não acho que isso seja um empecilho e nem algo que possa dar medo assim, para o terapeuta. Né? Sim. É, Os pacientes têm muito medo. Eles perguntam, mas isso aqui não vai quebrar se eu fizer esse exercício? Não vai quebrar a minha sim. cirurgia? Aí entra no que foi feito na primeira série de lives, né? A crença dos pacientes. Sim, Aí é onde sim, tem um sim. componente educacional. Sim, porque você imagina, você teve um acidente, você teve uma cirurgia, você tem placa, tem parafuso, você precisou ficar imobilizado um tempo, e aí depois de tudo isso, você tem uma dor terrível, e é claro que você associa essa dor a tudo que você passou, né? Uhum. E você desmistificar isso um pouquinho, você convencer o paciente, olha, sua artrodese já está consolidada, você pode fazer esse movimento ele é seguro para você, não tem risco desse parafuso se soltar, não tem risco dessa placa quebrar. Isso é um processo Uhum. também, você vai É, construindo isso com o paciente. isso Né? aí. Então, você tem que fazer esse trabalho. Porque, claro, eles têm medo. Se fosse com a gente teria medo? Você não teria medo? Normal. Normal. Não é? Né? Claro. Né? Você acha que lá dentro, trabalhando com as crianças, com lesão, aplicando o Eu método, também há trabalhei resultados? eu trabalhei no passado, né? Não, sim, é uma pergunta aqui que um colega está Eu fazendo. acho. Pois é, eu não sei se tem alguém no grupo que trabalha com pediatria e MDT, mas eu acho que sim, dependendo. Quando eu Tá. trabalhava na pediatria, a gente tinha muito desses adolescentes com dor patelofemoral, que eu acho que poderia ter resultado, talvez. Eu acho que nos pós-cirúrgicos, que a gente poderia trabalhar naquela remodelação do tecido, no produz não pior, poderia ter um bom resultado também. É, eu acho que sim, acho que seria uma área bem interessante para ser explorada. Tá. Tem outra pergunta aqui, mas está dentro do nosso roteirinho. Muito bem. Então, qual que são as dificuldades nas referências mecânicas com esses pacientes pela falta de mobilidade? E as referências funcionais? Pois é, isso é.
É bem complicado. É o meu maior problema, na verdade. Na verdade, esse é o meu maior problema, porque o método ele trabalha muito em cima da referência mecânica, né? É o que nos dá mais a resposta. Sim. Então, se eu tenho um paciente que usa cadeira de rodas e tem dor em ombro, é fácil de eu achar referência mecânica. Ah, eu não levanto o braço até aqui, faz os testes, ah, não, levantou, pronto. Agora, se eu tenho um paciente com lesão medular sem movimento e ele me fala assim, ó, já aconteceu muito, tem paciente que, vamos pegar o mesmo paciente lá da lesão em T10. Paciente com lesão em T10, que tem, vamos dizer que ele tem uma espasticidade abaixo do nível da lesão e ele tem uma dor no quadril. Acontece. Que poderia ser classificada como neuropática, mas tudo bem, eu vou lá e faço a minha avaliação mecânica desse paciente. Esse paciente no movimento quadril, para eu perguntar para ele assim, ah, faz qual movimento te dói? Ele vai dizer, não, dói quando eu sento. Né? Quando eu fico sentado muito tempo, mais de uma hora, começa a doer, ou então logo que eu sento, começa a doer. E aí eu vou lá e movimento o quadril dele em todas as direções e nada produz o movimento dele porque vai doer quando ele está sentado lá, né? Então, às vezes eu trabalho em cima da perda do movimento, é uma Sim. possibilidade que eu tenho usado. E uma outra coisa que eu tenho observado, alguns pacientes que têm espasticidade, essa espasticidade ela serve para mim como, não sei, não posso dizer que é uma referência mecânica, mas eu poderia, seria uma referência, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse mesmo paciente, ele está deitado e eu faço um teste com ele semelhante com o LASEG, e ele Sim. entra com uma espasticidade de membro superior, de membro inferior, mais ou menos quando ele está assim a 40, 50 graus, e eu faço o teste de movimento repetido com ele, qualquer que seja, e depois essa espasticidade entra com 60, 70 graus, mudou alguma coisa. Vamos fazer esse movimento e vamos ver o que acontece, entendeu? Então, essa questão de referência, ela é bem complicada. Outro dia eu peguei uma paciente, só que ela não era lesado medular, ela era sequela de pólio, e uma forma que eu tive de achar referência foi mantendo a palpação durante todos os testes. Eu nunca tinha feito isso. Eu até brinco que às vezes eu acho que tem tipo um anjinho que fica falando, faz esse teste, porque na hora assim aparece que surge alguma ideia. Então essa paciente, ela tinha uma dor torácica que aparecia sem causa aparente, sem mais nem menos, era Sim. uma fincada na região direita do tórax, e quando eu fui avaliar ela, ela falou, Poliana, agora eu não sinto nada, não dói, mas do nada eu estou trabalhando, vem essa fincada, de noite ela aparece, eu não sei te explicar. E ela tem uma escoliose importante, e aí eu peguei, tentei palpar o ponto dela, né? Aí eu palpei e ela disse, olha, não é uma coisa que a gente usa no MDT, né? A gente não faz a avaliação Sim. palpatória. Daí ela, aí, é bem aí minha fincada. Daí eu falei, então tá, então inclina para frente e fiquei segurando. Ela, não dói. Inclina para trás, não dói. Não aumenta. Para o lado, não. Aí quando eu inclinei ela para o lado da convexidade da curva, ela, nossa, aí melhora muito. Eu digo, então tá. Então vamos fazer um Interessante. teste. Vai fazendo inclinação de tronco. Passei uma série para ela várias vezes ao dia e vamos ver como que essa sua dor responde. Né? Aí até hoje entrei em contato com ela para ver se eu podia tá contando o caso Caso aqui. dela. E aí ela não, eu consigo manejar perfeitamente o exercício. E é um exercício de inclinação para o lado da curva, para o lado da escoliose, como se fosse aumentando a curva da escoliose, não é para o lado invertido, que é o que a gente pensaria em fazer em outros Aham. tempos, né? Então, é uma forma que a gente usa, mas a questão das referências mecânicas, ela é um desafio, é muito difícil da gente ter. Isso é Acredito. uma dificuldade, e a outra dificuldade é porque
eu não posso ficar testando e retestando o paciente tantas vezes como quando eu faço com um paciente que não tem lesão medular. Porque cada vez que eu peço para ele pegar ele fala assim, não, quando eu sento dói, vamos dizer, o quadril de novo. Aí eu não posso pegar, vira de barriga para baixo, faz o movimento, vai lá e senta. Vira de barriga para baixo, vai lá, faz o movimento e senta, entendeu? Eu preciso às vezes testar mais, porque vários movimentos para eles são muito difíceis, né? Fazer vários movimentos por várias vezes, né? Demanda de ajuda, de troca de posição, de ter uma outra pessoa para fazer isso com ele. Então, os desafios eles são bem interessantes, mas esse das referências mecânicas é o maior de todos, sem dúvida. Então, diante disso, deixa eu ver aqui o tempo. Nós temos 4 minutos para responder a próxima pergunta. Galera, segura aí. Já tá dando uma hora? Já. Eu falei para você que seria rapidinho. Nossa! Eu Galera, falei que ia falar só segura, uma hora. que a Poliana vai responder essa próxima pergunta. E tem outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Roberto pergunta na próxima. Deixa eu ver o que mais aqui. A galera que eu não consegui perguntar agora, para passar a pergunta, pergunta depois. Tá? O Rafael de novo, o Rafael Figueiredo, Adrian. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui à pergunta dessa colega. Dentro desse tema agora, que você acabou de responder. Quais estratégias usaram para o manejo da dor dos pacientes com lesão completa abaixo da lesão? Se esses resultados foram com níveis diferentes de lesão. Os paraplégicos, tetraplégicos, e se existiu padronização do nível da lesão. Na verdade, eu não entendi a pergunta. Se ela quer saber quais são os... Repete de novo. As estratégias. Não, é estratégia. Na verdade, não tem estratégia. Você faz uma avaliação mecânica desse paciente, como você poderia pensar como um paciente que não tem lesão medular, entendeu? Você vai lá, pega as referências mecânicas, sintomáticas e funcionais, né? E faz o teste de movimento repetido ou então de posição mantida, e aí depois disso você traça o plano, como se o paciente não tivesse a lesão medular, não muda, né? O que muda é a forma que eu vou avaliar, às vezes ela é mais difícil, por essa falta de referências mecânicas que eu expliquei antes, que talvez seja um dos problemas, e a questão de eu adequar o tratamento para que seja um tratamento viável para o paciente poder executar em casa, né? Porque eu não posso passar para ele um tratamento que ele não vai dar conta de fazer. Né? Entendi. Eu não sei se eu respondi a pergunta da colega. Não, se não respondeu, a gente faz na próxima. Daqui a pouco, em questão de 2, 3 minutos. Houve alguma alteração quando você aplicou o MDT na instituição? Houve alguma mudança do protocolo de tratamento? Não, protocolo de tratamento não. O que tem mudado assim ao longo do tempo é que a gente tem um ambulatório de dor, de lesão medular, que antes a gente não tinha. E isso é muito legal, porque agora, assim, muitos pacientes têm dor, mas aquela dor que interfere no programa de reabilitação, que incapacita o paciente para o programa de reabilitação de alguma forma, a gente direciona para esse ambulatório. Esse ambulatório, quem participa agora era, né, porque eu estou aqui, era a Gabriela está participando, que também tem os 4 módulos do MDT, e eu e um médico. E a gente queria que o psicólogo participasse também, e aí a gente avalia em conjunto esses pacientes, e em cima disso a gente vai traçando as formas de tratamento. Tem pacientes, inclusive, que a gente solicita internação para poder acompanhar de uma forma mais efetiva o tratamento por conta das dificuldades de deslocamento. Então, acho que esse ambulatório de dor para pacientes com lesão medular, ele é uma conquista, é uma frente nova que se abre, sabe? E é
bem legal. Mas assim, não chega a ser um protocolo, mas é uma outra frente de trabalho, Tá, entendeu? É uma nova frente de trabalho que a tá. gente tem dentro da Poliana, reabilitação.